Boa tarde a todos. É com muita alegria que retornamos aqui ao Fórum Jurídico de Lisboa para, dentro do tema principal, governança digital, abordar um tema, me parece, de extrema relevância e atualidade, que é a interpretação dos contratos na era digital. Se a interpretação de contrato já é uma matéria que demanda permanente atualização e estudo em todos os setores, principalmente no direito brasileiro, né, na sequência das matrizes clássicas de interpretação, o Código Comercial de 1850, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil de 2012, com inovações e, principalmente, e mais recentemente, a própria Lei de Liberdade Econômica, especificando ainda mais critérios de interpretação e se adaptando às dificuldades dos tempos atuais. O assunto é governança digital, o assunto é contratação digital, penso que essa vai ser a tônica, interpretação de contratos digitais. Eu ia propor, e certamente as palestras virão nessa linha, o que mudou, o que pode mudar. Mudamos alguma coisa na interpretação por força desses contratos, e eu ia simplificar aqui a definição desses contratos, mas eu não consegui fugir na lição da nossa estimada Cláudia Lima Marques, professora de todos, e o que ela fala sobre contratos dá bem, desse tipo de contrato, dá bem a noção da dificuldade e dos desafios que vamos enfrentar, e eu penso que teremos aqui hoje 6 visões super interessantes que certamente vão auxiliar a todos nós, juízes, árbitros, advogados, a enfrentar esse tema, que é o interpretar um contrato, aquela falta de simetria. No momento da avença, queremos e pensamos e temos expectativas, algumas, e na hora do cumprimento, no momento posterior, essas expectativas quanto aos direitos e obrigações se revelam contraditórias. E é nesse momento que o papel da interpretação ganha relevo. Mas voltamos lá à professora Cláudia. Ela diz sobre esse novo contrato, essa nova forma de contratação, que é tônica geral hoje. O digital traz soluções e traz problemas, traz desafios. Diz a professora, os contratos concluídos por meio eletrônico seriam contratos em silêncio. Então, temos uma nova forma de contratação em silêncio, sem diálogo, conduzido mais pela imagem, pela conduta de apertar um botão do que pela linguagem. A interatividade seria um diálogo virtual de cliques e imagens. A verdade é que o consumidor ficou desprovido da possibilidade de dialogar. Então, vejam a dificuldade do operador do direito em interpretar um contrato, que é sempre difícil, quando se conversa muito antes, se tem noção do que se quer, num contrato em que um toque, um avançar do sistema de computador sem um stop, significa uma contratação e a assunção de deveres e obrigações que depois são objetos. A sequência disso, ainda lá no Brasil, muito se discute hoje, o secretário nacional de consumidor, o advogado Vadir Damus, avançando nisso, falou, olha, o consumidor hoje não tem outra opção do que não falar com o robô. Então, o pós-contrato é falar com o robô, e depois, como interpretar a vontade em contratos em que a negociação é silenciosa, é um clique, é um toque numa tecla de computador. É por essa razão que iniciamos o desafio, pedimos a compreensão de todos, e eu, antes de iniciar, eu menciono aqui a presença do nosso Corregedor-Geral de Justiça, presente em todas as palestras, como aqui fiscalizar, e hoje é dia de serviço, e não, as férias não começaram, a minha do Saldanha, o ministro Saldanha, e uma saudação especial a todos os colegas e amigos do meu Tribunal de Justiça no Estado do Rio de Janeiro, presentes aqui em massa. Então, eu começo passando a palavra à professora Catarina Monteiro Pires,
sócia da Moraes Leitão Galvão Teles Soares da Silva e Associados, professora auxiliar da Universidade de Lisboa e doutora em Direito pela Universidade de Lisboa. Muito obrigada. Bem, começo por agradecer à organização este honroso convite para estar aqui hoje. Uma palavra também de agradecimento aos senhores ministros, aos senhores professores e aos colegas que aqui estão, por aceitarem ouvir-me durante 10 minutos sobre este tema. Eu vou pedir uma caneta aqui. Senhor Ministro, não se importa que use a caneta? Porque o tema que me traz aqui hoje, já falei com vários colegas que ia falar sobre isto hoje e várias pessoas me disseram assim, o quê? E, portanto, eu vou escrever a palavra no quadro, que é o que me traz aqui hoje. E a palavra numa caligrafia de quem já manuscreve menos e tecla mais, portanto, meia tremida, Dark Patterns. E num painel sobre interpretação de contratos na era digital, eu permito-me ter a ousadia de começar, e mesmo antes de explicar o que são Dark Patterns, aqui em jeito de homenagem, só esperar um bocadinho que entre. Não, de todo, lá atrás está muita gente a entrar. Então, com a vossa licença, para falar deste tema, vou começar por ler um excerto de um livro que já li e reli várias vezes e que também é uma homenagem à Universidade de São Paulo, onde tive o gosto de dar aulas 2 meses durante este ano de licença sabática da minha universidade, que se chama Negócio Jurídico, todos conhecem, e dizia o professor Junqueira de Azevedo: as circunstâncias negociais são, pois, um modelo cultural de atitude. E diz também que, no seu próprio meio social, quem deseja realizar um negócio jurídico dificilmente deixará de saber, para realizá-lo, qual a atitude a tomar. Este era o paradigma de contratação do negócio jurídico que muito bem nos escrevia o professor Junqueira de Azevedo. E qual é o salto lógico que agora eu dou para esta expressão inglesa Dark Patterns? E a expressão inglesa porque é nos Estados Unidos que a questão está a ser mais debatida neste momento. Dark Patterns são pura e simplesmente padrões enganosos. São manipulações de vulnerabilidades, são situações que induzem a uma escolha por parte da pessoa que é contra os seus próprios interesses. Exemplos concretos. Entramos num site, tem vários produtos, mas tem um destaque enorme para o produto mais caro. É legal? É, claro. Não há nenhuma... A lei não diz qual é a ordem dos produtos, mas é verdade que a psicologia comportamental diz-me que eu tenho tendência a clicar naquele produto. Quantas vezes já não entramos num site que aparece dispõe de 2 minutos para concluir a operação? Não é verdade. Nós podemos concluir a operação em 10 minutos, mas começa o tempo a contar e aquele reloginho lá a contar, criando pressão. A economia comportamental, a psicologia comportamental explica-nos para que nós consumamos. Ou nós compramos uma pizza na Uber e no final aparece alguma coisa a dizer: não quero também uma Coca-Cola? Não, eu não quero uma Coca-Cola, eu estou a comprar uma pizza, mas não quero também uma Coca-Cola. Tudo isto estudado. Os chamados virtual nudges, que são, na tradução até, empurrõezinhos na imagem, a forma da manipulação do web design e da imagem que nos leva a clicar em determinados sítios em detrimento de outros. Toda esta matéria não é publicidade enganosa, não é ainda publicidade enganosa, pode não ser manipulação de dados pessoais, mas é uma manipulação das escolhas do consumidor. E eu acho que este é um tema que nós temos que trazer aqui, quase para desafiar um bocadinho a ideia da interpretação, porque eu estou a colocar-me num ponto anterior, que é qual é o axioma da contratação no mundo digital. A Comissão Europeia, na Europa, este ano, em 2023, fez um estudo e chegou à conclusão que 40% das empresas, fez uma operação de screening, e 40% das empresas utilizavam técnicas de manipulação na mera ordenação dos produtos, e exemplos como este que eu dei, que não eram ilegais, portanto não violam propriamente nem nenhuma lei dentro da União Europeia, mas que levam a que os consumidores façam escolhas que não desejam. Nos Estados Unidos há várias ações a decorrer. Há vários estados contra a Google, por utilização precisamente destes dark patterns na internet,
E há também uma conhecida da Federal Trade Commission contra Credit Karma também, em que esteve em causa. Houve depois um acordo, chegou a acordo, portanto não houve uma resolução do litígio que não através do acordo. Nos Estados Unidos está a acontecer muito isto, as grandes empresas chegam a acordo e, portanto, acabamos por não ter uma decisão judicial final, mas conseguimos perceber que estavam em causa situações destas. Não são ilegais. Alguns estados norte-americanos já regularam o problema, como a Califórnia, mas não todos os estados. Portanto, não há uma legislação também central, assim, que nos diga que estes problemas têm um determinado enquadramento. Existe um estudo também muito interessante, feito também pela FCT, pelo Bureau of Consumer Protection nos Estados Unidos, mas não temos mais do que isto, e na Europa também há um grupo de trabalho, mas também não temos mais do que isto. E agora vamos aos nossos países. O que é que nós temos? Bom, em Portugal temos certamente um decreto-lei, 84/2021, temos um regulamento da União Europeia, 2022-2065, temos uma lei de defesa do consumidor, temos a regulamentação da proteção de dados pessoais. No Brasil, temos, já aqui foi dito pelo Sr. Ministro, o Código Civil Brasileiro, de 2002, e depois a Lei da Liberdade Económica, temos a Lei de Defesa do Consumidor, temos também a Lei de E-Commerce e temos também a Lei da Proteção de Dados. Contudo, nenhuma dessas leis trata deste problema particular, que não chega a ser publicidade enganosa, que não chega a ser um erro propriamente, que não tem uma qualificação óbvia de dolo, como o erro ou o dolo que possam estar no Código Civil. E, portanto, o direito do consumo foi um direito que se estruturou muito a partir da ideia de proteção do consumidor através ou do arrependimento ou da chamada conformidade da mercadoria. Se a mercadoria não está em condições, tem que se facilitar a vida ao consumidor, através de inversões de ónus da prova, através de meios de reação mais fortes, etc, etc, etc. Só que nada disso, essa regulação toda do direito do não cumprimento, não é o que está aqui em causa. Aqui estamos na fase, nem é da fase da interpretação do negócio jurídico, estamos antes disso, estamos na criação de um ambiente que não é um ambiente igual ao desta sala. Se qualquer um de nós aqui celebrar um negócio jurídico, nós temos um determinado contexto de contratação e a grande questão que aqui se coloca é uma total alteração e deturpação do próprio contexto da contratação. E esta vulnerabilidade no ambiente da contratação muda o axioma, porque o axioma dos contratos está baseado na liberdade. E isto distorce tudo. E o direito civil hoje, cada vez mais, não é um direito civil, é um direito civil partido em três. E uma coisa é o direito civil aplicado às empresas e outra coisa é o direito civil aplicado aos consumidores. E são dois direitos civis que quase já não dialogam, têm linguagens tão diferentes, e aí o Brasil avançou muito bem, procurando, com a Lei da Liberdade Económica, diferenciar estas duas áreas, mais do que até em alguns países europeus, onde as áreas se confundem mais. Eu tenho pouco tempo e vou convocar agora uma outra ideia. A ideia de um Prémio Nobel da Economia, que é psicólogo, na base, que chama-se Daniel Kahneman, e que escreveu um livro, que muitos já terão lido, que se chama Pensar Depressa e Devagar. Que chegou a muitas conclusões. Vou apenas trazer-vos duas das conclusões deste Nobel da Economia, que, reparem, há 20 anos ganhou o Nobel da Economia, um psicólogo ganhou o Nobel da Economia há 20 anos por estudar o quê? Comportamentos das massas e escolhas dos operadores económicos. Ele, no fundo, vem criticar a escola de Chicago e o liberalismo de Chicago e a ideia de que o consumidor é livre, ou o homem jurídico, o homem económico, os agentes económicos, os agentes jurídicos são livres, e vem-nos dizer duas coisas importantes para o nosso tema de hoje. Primeiro, que os observadores estão mais abertos à crítica e à informação do que os decisores. Portanto, ele contrapõe o sistema 1 e o sistema 2, que é o pensar depressa e devagar. Ele diz, os que observam erram menos dos que os que decidem. E diz-nos também que as organizações são melhores do que os indivíduos, quando se trata de evitar erros. Porquê? Porque, em regra, e enfim, eu estou a abreviar, mas eles dão vários exemplos e fazem vários estudos empíricos, porque, em regra, as organizações pensam mais devagar do que o consumidor, que faz um clique. Vamos voltar, então, ao início e ao professor Junqueira de Azevedo. Regressando à frase, recordam-se da frase do professor Junqueira de Azevedo, regressando à fase que todos os querem contratar, qualquer pessoa queira contratá-lo, dificilmente deixará de saber o que tem de fazer, dificilmente deixará de saber qual a atitude de tomar. Todos estes exemplos que eu dei são casos em que a pessoa não sabe a atitude que tomar, não sabe o que está a acontecer, não se apercebe que existem dissimulações no contexto que a levam a contratar de uma determinada maneira ou a contratar. Portanto, a frase ao dia de hoje seria que há quem realize um negócio jurídico que não sabe o que faz,
que nem sabe a atitude a tomar. E se nós olharmos para o que a psicologia e para a economia comportamental nos diz, se tivermos de um lado a organização e do outro lado o indivíduo, a verdade é que toda esta área que tem de ser regulamentada, e portanto há aqui uma parte que é de política legislativa, nós não estamos a falar do direito constituído, não pode deixar de ser através de trabalhos como inversões de ónus de demonstração de estados subjetivos, que devem pertencer à organização e não ao indivíduo que consome, através de interpretações corretivas dos negócios e através de uma reflexão muito alargada sobre este ambiente de contratação, onde eu própria já várias vezes senti isto na pele. É muito difícil, só por uma grande abstração filosófica é que nós dizemos que somos inteiramente livres quando contratamos nestas circunstâncias. E, portanto, este é o início do painel e é este o ponto que eu deixo através desta figura. Podem depois procurar alguns elementos nos Estados Unidos, encontrarão muita coisa destes dark patterns ou padrões obscuros. Muito obrigada. Agradeço a professora Catarina Monteiro Pires, que começou com o que fazer, o que mudar, e ela já está trazendo aqui um instituto e uma problemática que já está sendo atacada em países estrangeiros, que certamente não demora a chegar no direito brasileiro. Antes de passar a palavra à professora Marilda, eu quero cumprimentar aqui o ministro Luiz Roberto Barroso, que nos honra com a presença, ministro Cueva, lá em cima, que eu não tinha visto, o ministro Saldanha, e o corregedor continua presente à sessão. Então, atento. Então, a palavra agora com a professora Marilda de Paula Silveira, professora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e doutora em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem a palavra, professora. Olá, muito boa tarde a todos. Eu peço desculpas pela minha voz, eu venho de uma gripe, então, pelo menos eu recuperei alguma voz. Mas o que meu professor de Direito Administrativo está aqui falando de interpretação dos contratos na era digital? Assim, isso é a prova de que a coragem e responsabilidade andam ali muito pertinho, falando para o ministro do Supremo, para o corregedor e para um monte de ministro do STJ. Mas as minhas reflexões elas vêm logo em seguida da professora Catarina, de uma perspectiva justamente do Estado. Eu vou trazer 3 reflexões e 3 encaminhamentos dos incômodos que me fazem refletir sobre essas interpretações dos novos contratos digitais de uma perspectiva do Estado mesmo, para dizer que a evolução da interpretação dos contratos que vem daquela reflexão sobre a autonomia da vontade, a vontade declarada e a vontade revelada, depois da finalidade do contrato, que passa pela finalidade da propriedade, da função social do contrato, da função da sociedade, do contrato, e depois da boa-fé e da boa-fé objetiva, não dão mais conta disso. E não dão mais conta disso, talvez partindo até do próprio exemplo da professora Catarina, que conclui dizendo que como que a gente faz com o consumidor que não consegue interpretar essas regras, que não consegue se aperceber do contexto em que vive na hora de tomar a sua decisão. Talvez seja pelo fato de que a gente não está diante mais de um contrato de direito civil. Eu sempre disse para o Atalá que ele estava na área errada, que estudar direito civil era muito pior do que estudar direito administrativo. E acho que esses contratos eles nos empurram para essa perspectiva. E eu disse que traria 3 apontamentos. O primeiro deles é esse. Me parece que esses contratos, num determinado recorte, quando a gente diz de termos de uso ou de contratos de adesão que atinjam um volume muito relevante de pessoas, e esse é um recorte que demanda reflexão, algumas leis vão dizer 50 milhões de usuários, 80 milhões de usuários, 30 milhões de usuários, isso muda de país para país, mas eles têm um caráter quase normativo. Eles deixam de ser um contrato que deva ser pensado da perspectiva do indivíduo e passam a ser um contrato que tem que ser pensado da perspectiva da coletividade. A gente está vivendo isso lá na China, é claro que é um outro sistema, mas o exemplo que eu trago ele é muito significativo para a gente refletir sobre isso. Na China, o WeChat é uma plataforma da qual o cidadão depende para sobreviver.
ele não só se comunica, mas ele realiza as suas atividades do cotidiano, ele realiza negócios. E a China, se apercebendo disso, então, regulou uma forma de suprimir o indivíduo da atividade do WeChat. Mas vamos imaginar que esse fosse um negócio regulado entre o WeChat e o usuário. Eu vou trazer um próximo exemplo do YouTube, talvez fique um pouco mais claro, mas vamos ficar aqui no WeChat por enquanto. Quando você retira o usuário dessa plataforma, onde ele estabelece suas relações, se comunica, faz os seus negócios, e a gente tenta assimilar isso, comparar um pouco com o que a gente tem aqui no Brasil. O que a gente faz na nossa Constituição que suprime do indivíduo a condição de cidadão? É a suspensão dos direitos políticos. Se na China eu retiro uma pessoa de uma plataforma como o WeChat, é quase suspender a cidadania desse indivíduo. Ele não consegue mais sobreviver. Ele não consegue se comunicar, ele não consegue fazer negócio, ele não consegue interagir entre as pessoas. Se essa é uma relação estabelecida entre o Estado e o indivíduo, e isso está na Constituição, a gente trata com uma certa naturalidade. Mas como é que a gente faz quando isso é um negócio privado, estabelecido entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica? A gente passa a tratar um negócio que é de direito privado, a gente deve passar a tratar esse negócio de direito privado como um negócio que é de uma norma quase estatal. E esse é um desafio para o qual a gente não tem resposta. Então, esse é o primeiro ponto que eu trago aqui. Houve uma mudança de perspectiva que interpretar os contratos para saber se o que vale é a vontade declarada ou a vontade real não resolve. A finalidade do contrato, a finalidade social do contrato, não resolve. A boa-fé objetiva não resolve. Porque o impacto que se tem é o impacto social, é o impacto que a gente acostumou a trazer para a regulação do Estado. E a gente vai ter que reconhecer, para encontrar uma solução para isso, solução que eu não tenho, que essa relação não é uma relação entre o indivíduo e a plataforma, uma big tech, um grande negócio. Ela é uma relação da sociedade com esse negócio. É uma relação que o Estado precisa intermediar. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é da posição dos contratantes. Esse é um dos grandes dilemas que a gente tem aqui no Brasil hoje, que não é um problema só nosso, é um problema do mundo todo. A gente não tem mais contratantes e contratados em lugares fixos. A gente se acostumou a colocar os negócios nos padrões: direito civil, direito do trabalho, direito comercial, direito do Estado, contratante, contratado, atividade fim, atividade meio. Isso não dá mais conta desse negócio. Então, quando eu olho para a atividade do Uber, por exemplo, eu tento forçar para encaixar ou na relação de trabalho ou numa relação de terceirização de atividade meio. Mas o Uber me responde: eu não sou prestadora de serviço de transporte, eu sou uma intermediadora entre um sujeito e outro. Quem está prestando transporte é o sujeito que dirige o carro. E aí? Como é que eu interpreto um contrato quando, desta perspectiva, da nossa perspectiva aqui do direito civil, do direito do consumidor, eu tenho dois indivíduos, um contratante e um contratado, e eu trato o outro como terceiro? Isso não dá conta mais desse universo de contratações. Não dá conta também dos negócios das plataformas. Eu tenho influenciador digital. O influenciador digital, quando aceita os termos de uso, ele está aceitando os termos de uso como usuário. Mas, ao mesmo tempo, sem vender nenhum produto, ele está prestando um serviço. E aí, quando ele presta um serviço e me apresenta um produto, eu compro um produto e sou lesada por esse produto, a responsabilidade é dele. Qual é a relação desse influenciador com a plataforma e qual é a relação do influenciador comigo? Esses negócios jurídicos, eles são móveis. Cada pessoa ocupa uma posição num determinado momento, uma posição que não é fixa. E esse não é um negócio regulado. Meu sobrinho, outro dia, chegou para mim e falou assim, ele junta as latinhas de refrigerante lá de casa da família inteira para poder vender para o meu padrinho que recicla. Ele juntou R$500, gastou R$270 para comprar uma fruta mítica num jogo que chama Roblox. Eu não consigo dominar nem a gramática mais desse negócio. Eu não entendo nada que ele fala. Eu entendo 80% do que ele fala. O fato é que ele estabelece relações dentro desse jogo. Ele se comunica com os colegas dentro desse jogo, ele tem 9 anos. A linguagem dele é fixada, é determinada pela gramática desse jogo. Em cada momento, o usuário desse jogo ocupa uma posição. Lá tem inúmeros adultos. Em um determinado momento, esse adulto que usa esse jogo, ele é consumidor. Em determinado momento, ele é vendedor. Em determinado momento, ele é usuário, ele é jogador.
E a plataforma, para todos os efeitos, só está fornecendo um jogo. Quem fornece essa fruta mítica é um usuário que se desenvolveu e se inseriu dessa plataforma ao mesmo tempo que ele joga, porque isso também faz parte do núcleo de interesse dele. Se fosse só uma relação de consumo, ok. Mas a questão é que essa fruta mítica ela tem um papel no contexto social do jogo. E ela influencia a forma com que ele vê não só o jogo, mas a vida. E isso não atinge só o meu sobrinho, atinge 80 milhões, 90 milhões de pessoas. O que traz a pergunta, de novo, essa é uma relação direito-privado que está na esfera de interpretação contratual. Cada hora piora, né, gente? A cada minuto piora. Você quer conseguir falar, mas não tem condições. E, graças a Deus, já estou passando para o terceiro. O terceiro ponto é a da dinâmica de alteração do modelo de negócio. A gente costuma se preocupar muito com a alteração dos termos de uso. Mas eu te pergunto, se o YouTube amanhã decidir retirar essa plataforma do ar, isso é um problema entre o YouTube e o usuário? Ele vai derrubar o negócio, o meio de vida de milhões de pessoas. O YouTube pode fazer isso? Essa é uma relação que pode se estabelecer entre ele e o usuário apenas? A gente estava falando do WeChat derrubar a plataforma para alguns, como uma forma de suspender os direitos políticos nessa nova era digital. Mas e se o YouTube suprimir essa plataforma do ar e derrubar o meio de vida das pessoas? Ou resolver modificar totalmente a forma de estabelecer o seu modelo de negócio? Porque retirar o negócio do ar é uma hipótese remota, mas modificar o modelo de negócio ele faz todos os dias. Essa é uma alternativa que deve ser regulada só pelo YouTube e o usuário, como é atualmente. Quantas vezes a gente não vê aqui influenciador reclamando, mas eu não consigo atingir meu usuário, eu tenho aqui um negócio que eu modulei de uma forma X, o YouTube ou o Instagram, o Facebook mudam tudo e eu não consigo mais vender, eu não consigo mais atingir meu consumidor. Essa é uma relação direito-privado, é uma relação de quase Estado ou quase normativa, que deve ser intermediada. Aqui, então, eu trago 3 encaminhamentos para a gente poder refletir. E é bem ousado. Eu não ia nem falar isso, mas, diante do público, eu me sinto até constrangida. Então, o primeiro deles é reconhecer que alguns papéis não estão definidos de fato e exigem regulação. Para a gente encontrar uma solução para as coisas, a gente tem que reconhecer o estado de coisas. E a gente tem muita dificuldade de reconhecer que a gente não tem resposta para as coisas. Eu costumo dizer que a gente é ótimo para dar resposta, mas é péssimo para fazer pergunta. E, de fato, é muito mais fácil a gente tentar encontrar no mundo, do jeito que ele está, as respostas para encaixar o que existe que nunca foi. E a gente, às vezes, não tem mesmo resposta. E parece que não tem. Esse é um pressuposto que me parece urgente, que é preciso reconhecer. Não tem jeito de buscar na vida que sempre foi aquilo que nunca foi. O segundo é avaliar se o indivíduo é capaz, na linha da professora Catarina, não sei se a reflexão dela vai além disso, ou se ela discorda ou concorda, a gente não combinou, não falamos sobre isso, se o indivíduo sozinho é capaz de enfrentar isso. Ou se a gente está no momento de fazer uma reflexão sobre a forma de organização da sociedade, como a gente fez quando surgiram os partidos políticos, quando surgiram os sindicatos, quando a gente pensou em formas de organização social para regular a relação do indivíduo com o Estado e tentou impulsionar o Estado para formas coletivas de negociação. Eu não tenho condição nenhuma de lidar com o YouTube sozinha, muito menos com o Facebook, com o Instagram. Mas pode ser que coletivos tenham mais condições de fazer isso. E a gente está empurrando as pessoas cada vez mais para a individualidade. Talvez essa é uma reflexão que, nesse momento, a gente precisa começar a fazer e como fazer essas organizações que tirem as pessoas desses embates individuais. E, por último, aqui fazendo referência ao professor Ricardo Campos, que está desenvolvendo uma obra e tem feito uma reflexão sobre isso, me parece que essas reflexões estão no campo de uma espécie de direito administrativo digital, que é uma forma, a gente não estou aqui num painel de direito civil dizendo que o direito civil acabou, que o hacking pelo direito civil, mas essas regulações
de espectro multinível, de espectro amplo, que atingem, além do indivíduo, a composição social, a forma de lidar com a vida e a sociedade, elas extrapolam a interpretação de contratos, elas extrapolam a regulação de um para um. Elas precisam ser reguladas no conjunto e precisam trazer o Estado para esse debate. Me parece que só a mão do Estado dá conta disso, apesar de a mão de alguns individualmente ser muito forte. Se o Estado serve para alguma coisa, tem que servir para isso. Muito obrigada. Agradeço e parabenizo a professora Marilda pelas reflexões que já complementam aí as ponderações iniciais da professora Catarina. Registro a presença do ministro Gilmar Mendes e encaminho ao ministro Gilmar os agradecimentos de todos os integrantes pelo convite, pela possibilidade de estar debatendo esse tema tão importante. Na sequência, uma mesa paritária, 3 mulheres, 3 homens. O ministro Noronha disse para mim que foi escolhido aqui pela organização, pelo critério da beleza, né, dos ministros do STJ. Mas agora eu vou virando a... fazer o... Tem a palavra agora, então, o professor Ronaldo Kramer, sócio do Nunes Ferreira, Viana Araújo, Kramer e Duarte Advogados, vice-diretor de ensino do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, professor convidado da Fundação Getúlio Vargas e doutor em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem a palavra, professor Ronaldo. Obrigado, ministro. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o ministro João Otávio Noronha, a minha querida professora Paula Costa Silva, a doutora Marilda, a doutora Catarina e meu querido amigo Zé Roberto Castro Neves. Na plateia, eu peço licença para cumprimentar toda a audiência, nas pessoas do ministro Gilmar Mendes, do ministro Barroso e do corregedor, nosso querido Luiz Felipe Salomão. Bom, eu me associo aqui à professora Marilda. Eu também estou trafegando na fronteira entre a irresponsabilidade e a coragem para estar num painel de direito civil falando sobre uma matéria que, efetivamente, eu não estudo na academia. Eu sou um estudioso do processo e vou trazer aqui as lentes do processo para, de alguma forma, colaborar com essa temática. O que eu pretendo abordar na minha fala é a executoriedade dos contratos digitais, como, sobretudo, a jurisprudência está vendo a eficácia executiva dos contratos digitais, especialmente a partir do que nós temos no Código de Processo Civil, no artigo 784, inciso 3, que diz, todos sabem, todos sabemos, que é, a título executivo, o contrato assinado pelas partes e testemunhas. Também, como todos sabemos, o contrato digital é aquele contrato que é elaborado, assinado e armazenado no ambiente online. Ele não é um novo tipo de contrato, a que eu estou usando para o lado do direito civil, entendo que ele não é um novo tipo de contrato, não é uma nova espécie contratual, ele é apenas uma forma diferente de se celebrar um contrato com os requisitos de validade do artigo 104 do Código Civil. E no contrato digital, um aspecto especialmente sensível é a assinatura digital, porque a assinatura digital ela é uma assinatura, por essência, não presencial e assíncrona, ou seja, os celebrantes não assinam o documento ao mesmo tempo e não estão presentes na assinatura de um e de outro. Isso traz algumas questões importantes para fins de executoriedade do contrato digital. Então, a partir da perspectiva da assinatura digital, nós vamos ver a jurisprudência e a doutrina, consequentemente, se posicionando de maneira diferente a respeito do tipo de assinatura digital que aquele contrato contém. E aí nós vamos olhar o ordenamento positivo para ver as espécies de assinatura digital. Se nós lermos a MP 2200, de 2001, que instituiu a assinatura digital pela ICP Brasil, ou pelo certificado ICP Brasil, e se nós lermos a recente Lei 1463, de 2020, que aprofundou a temática da assinatura digital durante a pandemia, nós vamos encontrar 3 tipos de assinatura digital. E eu vou usar aqui classificá-las. A assinatura, digamos, digital
simples, que é aquela que é feita por meio de uma mera posição de um X num checkbox na internet. Nós vamos pegar o mouse e colocar um X ou dar um ticado num box na internet, num contrato digital. Isso seria a assinatura simples. A assinatura avançada, que é aquela assinatura que já é feita por meio de um sistema com elevado padrão de segurança, mas não se confunde com a ICP Brasil. Não é uma assinatura feita com base no certificado da autoridade brasileira, que é responsável por isso e que emite o certificado do ICP Brasil. Essa é a assinatura avançada, feita por um programa de elevado padrão de segurança para identificar os signatários, mas ainda não é a assinatura digital pelo ICP Brasil. E a assinatura qualificada, que é a assinatura com base no certificado do ICP Brasil. Então, nós temos essas 3 espécies de assinatura digital vigorando hoje no nosso mercado jurídico: a assinatura simples, a assinatura avançada e a assinatura qualificada. Eu também ouso dizer, para as senhoras e os senhores, que a maioria das assinaturas que nós vemos ou é a assinatura simples, aquele checkbox aquele tique no checkbox que nós vamos dar nos contratos digitais no ambiente online, e a assinatura avançada, que é a assinatura usando os programas DocuSign ou Adobe, que são programas que nos dão essa possibilidade de fazer uma assinatura digital com elevado padrão de segurança, mas, insisto, não são reconhecidos, não são cadastrados na autoridade certificadora, não se confundem com assinatura digital pelo ICP Brasil. Então, por essa perspectiva das 3 espécies de assinatura digital, como a jurisprudência e a doutrina têm se comportado, a matéria é recente, não tem muita doutrina, mas já há alguns julgados sobre o assunto, como a jurisprudência e a doutrina têm se comportado, têm visto esses contratos digitais com essas assinaturas para fins de executoriedade. Não falo aqui para fins de validade do negócio jurídico, porque isso, efetivamente, é matéria de direito civil e não pretendo perquirir esse aspecto, mas para fins de executoriedade, eficácia executiva do documento. E também parto da perspectiva que um contrato assinado digitalmente para fins de executoriedade tem que ter assinatura digital das partes e das testemunhas. Então, é um contrato que foi assinado por meio dessas 3 espécies de assinatura de que eu falei, que são assinados, esses contratos, pelas partes e pelas testemunhas. E nós vamos encontrar, por exemplo, na jurisprudência e na doutrina, que o contrato assinado ou o contrato que contém assinatura simples, ele não é reconhecido como um título executivo. Ou seja, um contrato que tem aquela assinatura por meio de tique no checkbox, ainda que esse tique tenha sido feito pelas partes e pelas testemunhas, esse contrato, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, não é reconhecido como um título executivo, como um documento de acordo com o inciso 3 do artigo 784 do Código de Processo Civil. O contrato que contém assinatura digital avançada, aquele contrato que é assinado por esse programa DocuSign, que muitos escritórios têm, que é um programa muito bom, porque como a assinatura digital é não presencial e assíncrona, o DocuSign ele nos avisa à medida que as pessoas vão assinando o documento, a hora da assinatura, inclusive, a pessoa que deflagrou a assinatura pelo DocuSign, ela pode cobrar do signatário que ainda não assinou para assinar o documento. É um programa muito bom. Então, essa assinatura é uma assinatura, como eu disse, digital avançada. Mas, na jurisprudência e na doutrina, não há uma opinião unânime sobre a executoriedade do contrato firmado com assinatura avançada. Inclusive, há expressivos julgados no TJ de São Paulo, no TJ do Distrito Federal, dizendo que um contrato firmado por meio de DocuSign, firmado pelas partes e pelas testemunhas, pode ser um contrato válido, mas não é um contrato com eficácia executiva. Por quê? Porque qualquer uma das partes tem a prerrogativa de apontar algum problema, alguma falha de identificação, e isso, só essa possibilidade, já retiraria desse contrato a sua eficácia executiva. Eu não estou aqui a refletir sobre esse assunto, é muito mais informativo, estou colocando a posição da doutrina e da jurisprudência, mas isso me causa uma certa surpresa, porque se nós vamos olhar o mercado jurídico,
Há muitos escritórios trabalhando com DocSign, há muitos escritórios trabalhando com a assinatura digital por meio do Adobe, e nada disso é uma assinatura qualificada. Esses programas, insisto, eles nos ofertam uma assinatura avançada, que não se confunde com a assinatura pelo certificado ICP Brasil. E o contrato digital firmado com a assinatura do ICP Brasil, ele tem eficácia executiva. Aí, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes até o momento em admitir que o documento, o contrato assinado pelas partes, pelas testemunhas, com assinatura, com certificado do ICP Brasil, é um contrato que tem eficácia executiva. Há um precedente maravilhoso do Superior Tribunal de Justiça, do querido e saudoso ministro Paulo de Tarso Sanseverino, é um precedente que não é unânime, em que o STJ, esse precedente é o precedente 1.495.920 do Distrito Federal, 1.495.920 do Distrito Federal, um recurso especial em que o STJ, por meio da relatoria do saudoso ministro Paulo de Tarso Sanseverino, reconheceu a eficácia executiva de um contrato assinado digitalmente pelo certificado ICP Brasil, não só reconheceu a eficácia executiva esse precedente, como dispensou a assinatura das testemunhas, que não tinha nesse contrato, no caso concreto, porque a assinatura digital pelo certificado ICP Brasil é tão segura que até a presença das testemunhas que teriam o papel de testemunhar que aquele contrato foi assinado por aquelas pessoas que estão constantes do preâmbulo do documento, até isso pode ser dispensado. Esse precedente, insisto, não é unânime, é um precedente que foi alcançado por maioria, salvo engano, o ministro Cueva, o ministro Belize falou que o ministro Cueva estaria presente, não vejo, o ministro Cueva foi voz dissidente nesse precedente. Pelo menos por esse precedente, nós temos esse reconhecimento da eficácia executiva do contrato digital, assinado digitalmente pelo certificado ICP Brasil, inclusive para dispensar a presença de testemunhas. Então, esse é o panorama que nós temos. É um panorama que causa uma certa surpresa para quem se depara com esse tema pela primeira vez. Nós temos 3 assinaturas digitais para o contrato digital. Uma assinatura digital não se questiona, ela não é reconhecida como uma assinatura válida para conferir eficácia executiva ao contrato digital. A outra, que é a assinatura avançada, a assinatura desses programas que não se confundem com o certificado da ICP Brasil. Aqui nós temos uma polêmica bem acesa na doutrina da jurisprudência a respeito da eficácia executiva desses contratos firmados com essa espécie de assinatura. Em relação à assinatura qualificada pelo ICP Brasil, aí não há dúvida. Inclusive, por esse precedente do STJ, se dispensaria até a assinatura digital das testemunhas, dado o elevado padrão de segurança do certificado ICP Brasil. Então, esse é um cenário que nós temos que confrontar, debater. Por quê? Porque o que nós vamos ver no mercado jurídico é a maioria dos contratos sendo assinada por certificação digital avançada, que não se confunde com o ICP Brasil. Inclusive, se as senhoras e os senhores forem ao glossário não, as explicações que o programa DocuSign expressa sobre o seu tipo de assinatura, as senhoras e os senhores vão ver que o aplicativo se esforça em dizer que o seu tipo de assinatura é reconhecido na jurisprudência e conferiria validade e eficácia executiva ao documento. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, ministro Belize, já me encaminhando para o final, a minha fala é muito mais informativa do que conclusiva. Esse é um tema que eu estou pensando ainda. Acredito que não haja uma definição sobre as seguranças dessas assinaturas, mas existe uma coisa sobre a qual a gente não pode discordar. É que o nosso ordenamento jurídico não está ainda preparado para essa virada tecnológica que nós estamos tendo. E aqui eu peço licença, ministro Belize, para ler o que o ministro Paulo de Tarso Sanseverino disse no seu voto, e isso foi para a ementa desse precedente do STJ a respeito da assinatura digital. Disse o ministro Paulo de Tarso Sanseverino: nem o Código Civil, nem o CPC, inclusive, de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente, e especialmente à revolução tecnológica que tem sido vivida no que torna
ou no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de servir unicamente ao papel, passando a se consubstanciar como meios eletrônicos ou digitais. Aqui eu termino a minha fala, minha pequena contribuição para esse maravilhoso painel, com essa fala do saudoso ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a quem eu saúdo nesse momento. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, professor Ronaldo. Passo a palavra de imediato ao professor José Roberto de Castro Neves, sênior partner do Ferro Castro Neves, Daltro e Gomi de Advogados, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e da Fundação Getúlio Vargas e doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Com a palavra. Eu vou me levantar porque eu estava nervoso aqui sentado, tantas autoridades importantes, pessoas que eu tenho muita admiração, então eu queria começar agradecendo. O Salomão estava aqui, o ministro, uma honra agradecer o convite, Ricardo Couto, o Sidney, o ministro Gilmar, eu queria também dizer que é uma honra estar nessa mesa, de verdade, a Paula, a Catarina, são pessoas que eu leio muito, Noronha, o Belize, são pessoas que eu aprendo muito, a Arilda Kramer, que é meu amigo há tantos anos, é uma honra enorme. Gilberto Barroso, queria falar no seu nome aqui, há tantas autoridades importantes, muitas das quais, de verdade, pessoas que são ídolos para mim, tá? Então, eu fico muito honrado de estar aqui hoje. Obrigado pela atenção. Eu vou falar sobre esse tema da interpretação dos contratos na era digital, mas eu sei que eu tenho um prazo muito curto, e eu já falo rápido, normalmente. Então, se eu começar, Rony, por favor, me dá aquela catucada, não, Zé, não, corta, né? Vai mais devagar, para eu poder fazer de uma forma inteligível aqui essa nossa conversa. Basicamente, o tema da interpretação é um tema fundamental para tudo, na verdade, para a vida, mas fundamental para o direito também. Ele é fundamental, basicamente, por duas razões. A primeira é porque ele permite uma organização, uma segurança. Quando a gente estabelece critérios comuns de interpretação, a gente garante que haverá julgamentos, decisões conformes. Se cada um tem o seu critério de interpretação, cada um vai decidir de uma forma. Então, é importante que a gente estude os critérios de interpretação para que a gente garanta segurança jurídica, que é um dos fatores fundamentais que nós estamos aqui. A segunda questão é uma questão política também, porque, pela interpretação, você cria modelo de uma orientação política, uma interpretação social, né, que a professora Marilda falou, uma interpretação que atente à dignidade da pessoa humana, à boa-fé, são todos valores que a interpretação vai caminhar. Então, tem um valor político. 100 anos, a interpretação tinha um outro propósito e tem um outro porque ela tem que comungar com os valores que a sociedade tomou para si como relevantes. Então, a interpretação também tem essa razão. A palavra, eu falar com vocês um pouco, essa palavra é uma palavra interessante, né? Porque a palavra hermenêutica, ela tem origem grega, né? E, como é óbvio, ela decorre do deus Hermes, que era o deus Bachote, na verdade, era o deus mensageiro, né? Tem aqueles pés alados, aquele chapéuzinho, e ele é o deus que trazia a mensagem dos deuses, é o que falava com o homem. É o deus viajante, é o deus diplomata, e, portanto, a hermenêutica era compreender o que o Deus dizia, né? E por isso essa palavra. A palavra interpretação já aí tem uma origem latina, e tem uma outra razão de ser, mas também ligada aos métodos pagãos de você compreender o futuro, porque os adivinhos, na época, eles pegavam os animais, pegavam as entranhas dos animais, interpenetrare, daí vem, e pegavam as entranhas, e, a partir daí, então, eles liam o que que ia acontecer. Então, é uma palavra também muito ligada a uma coisa divina, a gente interpretar o que os deuses, né, estão falando para a gente. E o primeiro aspecto que eu queria mencionar com vocês é que a interpretação nunca deve ser do contrato. Isso é muito importante na era digital. A interpretação é da relação contratual. Então, erra quem olha o contrato e diz assim, entendi o que é o contrato, já li o contrato, já entendi. Não, você está muito longe da verdade. Uma interpretação boa, ela demanda que o intérprete compreenda toda a relação. Porque só compreendendo o todo é que ele vai poder compreender aquela história. Às vezes, ao contrário, o contrato te leva muito longe do que está acontecendo de verdade. É fundamental entender o todo. E por isso que é importante compreender esses elementos extrínsecos da interpretação e não os elementos intrínsecos, que são o contrato propriamente dito, né? Então, por exemplo, os aspectos intrínsecos, a literalidade, a sistematicidade do contrato,
claro que são importantes até a própria lógica do contrato, mas tem os elementos extrínsecos, o histórico, e eu tenho pouco tempo, então não vou dar exemplos, mas tem exemplos interessantíssimos de como só pela história do contrato, daquela relação, que você vai poder, de fato, compreender a extensão do negócio. O comportamento posterior, isso agora, né, foi positivado, o comportamento posterior, ele explica não só, às vezes, coisas que não estão claras no contrato, mas ele altera o contrato, sim, porque o comportamento posterior das partes modifica o contrato, né, se ele é divergente, se ele é concetâneo, se ele é contínuo, né? A boa-fé, evidentemente, que é um valor extraordinário. Bom, o ordenamento também, porque é dever de todos nós, intérpretes, né, ler o contrato através do prisma do ordenamento e, a partir daí, dar a ele uma função social, dar a ele uma função inteligente e, finalmente, a subjetividade das partes, né? Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu queria ressaltar é que a interpretação ela é um processo. A interpretação não é feita de uma única forma. Nenhum critério deve prevalecer isoladamente. O papel nosso, quando interpretar um contrato, inclusive um contrato digital, é passar por vários caminhos, vários layers, né, de interpretação. A literal, que é a primeira entrada, mas, claro, a sistemática, a de boa-fé, a econômica, inclusive, que é uma escola que os americanos têm dado muita força, né, a ideia de interpretar os contratos pela inteligência econômica que está subjacente, né? Enfim, então tem vários aspectos, e só o conjunto deles é que vai nos indicar a verdadeira função daquele contrato, a verdadeira extensão, e não nunca pegar um a priori. Um terceiro aspecto que eu queria mencionar com vocês aqui nessa tarde é que é o seguinte, o nosso Código Civil ele não tem um sistema de interpretação. Ele tem regras, inclusive algumas regras que foram incluídas agora, né, em 2019, na Lei da Liberdade Econômica, mas que não criam um sistema. São regras, quer dizer, você não tem uma completude no modelo brasileiro de interpretação de contrato. Então, isso dá a nós, dá a esses ilustríssimos senhores aqui do STJ, um dever muito mais complexo, porque é entender, de vários aspectos, e, claro, pegando aquelas regras, como você deve interpretar o contrato, né? Então, exige de todos os aplicadores do direito um estudo, porque aquelas regras que estão no Código, sozinhas, não só não funcionam, mas também elas não têm um sistema de interpretação do contrato. O que eu queria mencionar, e rapidamente, em função do meu tempo, são dois aspectos importantes dessa interpretação extrínseca, que leva em consideração a pessoa, o aspecto subjetivo, que é tão importante, inclusive, na interpretação digital. O primeiro aspecto é o aspecto da parte. E acho que a Catarina falou isso com muita propriedade, porque foi uma grande evolução do direito a ideia, o conceito da igualdade formal. Toda a teoria clássica dos contratos, na verdade, se assenta nesse pressuposto de que as partes são iguais. Mas o que acontece que nós vemos na sociedade contemporânea é que as partes não são iguais, não é? Há uma distância enorme entre as partes. Então, a inteligência do direito deve ser tratar essa situação e ver que esse pressuposto, que se assenta a ideia da interpretação, é a vontade comum das partes, bom, e se essa parte não consegue expressar a sua vontade de forma perfeita? Se essa parte está tolhida na forma dela interpretar essa vontade? Então, a ideia que muitas vezes a gente vê nos livros, olha, o contrato, você tem que extrair a vontade das partes. Muito bem, mas se essa vontade não foi expressa de uma forma adequada, como é que você chega, então, ao verdadeiro conteúdo do contrato? Então, esse é o grande desafio do hermeneuta da atualidade, é entender essa profundidade, né? Então, bom, claro, a gente tem que entender o que é vulnerabilidade. E tem várias questões, e nisso o direito do trabalho está até um pouco na nossa frente, né, porque já há muito tempo estuda isso, né? E nós, no Brasil, com o advento do Código do Consumidor, também foi um grande avanço na inteligência do que é a vulnerabilidade, né? E aí tem vários tipos, eu não vou gastar aqui, a vulnerabilidade técnica, a econômica, a jurídica, mas o que é importante, e isso eu acho que é fundamental até para a gente também ter sensibilidade, é o seguinte, a vulnerabilidade é a porta. É a porta que vai permitir um abuso. Então, nós, ao interpretar um contrato, temos que entender, bom, essa porta existe nesse negócio? Essas partes aqui, há uma vulnerabilidade? Sim. Bom, aí a gente tem que ver um segundo passo, que é o seguinte, essa porta foi aberta? Porque, às vezes, um erro comum que a gente vê na vida, e é normal, né? Poxa, mas aqui é uma parte muito mais forte que a outra. Isso aqui, então, houve um abuso. Não, olha só. O fato de haver uma disparidade significa que esse abuso pode acontecer. Mas esse abuso existiu? Você tem que analisar o caso concreto.
Não dá para dizer que uma parte mais forte necessariamente abusou daquela situação. Não é? Ou seja, o intérprete tem que ter uma leitura inteligente da situação. Ele tem que analisar o caso concreto para ver se, na hipótese, então, houve esse abuso. E aí, o Código Civil agora traz a ideia da paridade para evitar uma intervenção do contrato, lá no 421-A do Código Civil. E aí, eu queria também refletir com essa plateia tão qualificada, e eu não tenho aqui, evidentemente, nenhum desejo e nem pretensão de estar falando nada, senão de trazer temas para reflexão. E um tema interessante é o seguinte: quando o Código fala da paridade das partes, obviamente, isso não me parece que é uma regra binária, ou seja, as partes são paritárias ou não são paritárias. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: você deve, sim, analisar esse tema com abertura de cabeça, para entender o seguinte: você começa num contrato de adesão completo, e nessa parte o Código Civil tem a regra lá do 423, e regras também de interpretação, cuja interpretação tem que ser favorável ao aderente, porque é a parte que não teve sua vontade manifestada, até o contrato de paridade completa, em que as partes tiveram a total condição de discutir e apresentar o seu ponto de vista. Mas, entre um lado e outro, você tem aí que 50 tons de cinza, você tem um mundo de possibilidades. Uma parte que teve pouca chance de se manifestar, uma parte que teve muita chance. Então, acho que o convite a todos nós, intérpretes de uma relação, é entender qual é o grau de força que a parte teve nesse caso. E não entender, olha, é paritário ou não é paritário, é de adesão ou não é de adesão. Senão, entender essa divisão que existe e que é fundamental para proceder uma interpretação justa. Então, esse acho que é o ponto inteligente quando a gente analisa o contrato, não só o que está escrito, não só o instrumento, mas senão as partes também, para perceber essa eventual disparidade, para, a partir daí, o intérprete ter a inteligência de verificar se há uma disparidade suficiente, né, para que ele possa, de alguma forma, fazer uma intervenção naquele negócio para tornar mais razoável, mais justa aquele negócio. Eu queria terminar, para mostrar a importância da interpretação, meu tempo acabou já, né? Mas só para terminar, contar uma história rápida que eu li outro dia, que eu achei curiosa, do Alexandre o Grande, um pouco de história. E quando ele estava invadindo lá os persas, né, o Império Aquemênida, então ele recebe 3 presentes do Dario III, né, e uma carta com os diplomatas dele. E nesse presente ele recebe primeiro um chicote, uma bola e uma cestinha de ouro. E o Alexandre, o Aquemênida, então, manda uma carta dizendo o seguinte: olha só, Alexandre, você é um garoto que está querendo invadir aqui o meu reino, mas é o seguinte, esse chicote é tua mãe, dá para ela te tratar você, que você está precisando tomar uma chicotada. Essa bola é para você brincar, você ainda é menino, né? E, finalmente, esse saquinho de ouro é para você voltar para casa. Então, estou te dando uma graninha para você voltar e, por favor, sai aqui do meu reino. E aí os soldados ficaram muito preocupados, mas o Alexandre disse: olha, desculpa, mas isso é tudo uma questão de interpretação. Esse chicote, na verdade, como é que eu vou tratá-lo? Eu vou dar nele esse chicote. Essa bola é porque eu serei o senhor do mundo. E, finalmente, esse dinheiro nada mais é do que a demonstração de que ele já sabe que ele vai ser meu tributário, já está antecipando aqui o dinheirinho que ele vai me dar. Então, tudo é uma questão de interpretação. Lá a tropa ficou com uma moral incrível, e o Alexandre, como a gente sabe, passou o trator lá nos persas. Obrigado pelo tempo. Obrigado, professor Zé Roberto, pela belíssima exposição, que terminou com um exemplo da importância e da interpretação. Antes de passar a palavra aí para o ministro Noronha, quero deixar aqui o registro também, que muito me alegra da presença de Marcelo Belize, meu filho, a primeira vez que comparece ao evento, e com muito orgulho eu te vejo aí na plateia. Então, passo a palavra ao meu querido amigo, o ministro João Otávio Noronha, que já me pediu desconto do tempo dos cumprimentos. Eu não tenho culpa, antes de eu saudar, dele não ter nascido tão bonito como eu. E coisa bonita gera beleza. Olha a beleza da minha filha, que eu quero a primeira saudar. E basta você ver a beleza dos meus netos, que todo mundo diz, é a cara do avô materno. Saúde também o Eduardo, meu genro, né, que me cede sempre o apartamento para eu vir aqui. Você tem que casar bem as filhas.
Eu quero saudar o ministro, meu amigo, o ministro Barroso, aqui que está a nos prestigiar. O ministro Salomão não aguenta, já foi embora, porque morde mesmo, porque não é mais o direito privado, aquela nobreza do STJ. O ministro Ricardo Cueva, o ministro Saldanha, o ministro... Acho que de ministros já foram todos aqui. Agora, vou saudar o Elton Lemes, porque nunca assistiu a uma palestra minha, até ser candidato a ministro da STJ. Meu amigo. É verdade. O meu amigo Aragão, que está aqui também, meu querido Aragão. O Ney Belo já perdeu meu voto na próxima eleição, porque estava aqui e foi embora. Mas eu quero saudar o querido Saldanha, que é uma das pessoas mais queridas que tem no STJ. Eu diria que é um ministro vice-beleza. E, por último, eu vou saudar o meu amigo ministro Belize, meu colega, foi meu colega de turma, hoje meu colega de sessão, uma inteligência privilegiada, todos os concursos submeteu, passou em primeiro lugar, só não é o primeiro lá no STJ, porque deu o azar de trabalhar comigo. Mas eu quero saudar também o talento dos meus colegas. Falar por último tem a vantagem, com penúltimo, não tem mais o que falar. Depois do brilho da Marilda, da Catarina, do Ronaldo Klemer, do Castro Neves, eu vou enrolar um pouquinho para falar de contrato, que é uma matéria que eu gosto muito, até porque eu também sou professor de Direito Civil, e quero falar em interpretação de contrato eletrônico aqui, Barroso, sem ativismo judicial. Sem ativismo. Não, o que ele disse, e é verdade, que só tem uma decisão de ativismo judicial, que é da união estável homoafetiva. E, de fato, é. E aqui eu pego esse exemplo, essa brincadeira inicial, para mostrar a vocês que os fatos estão na frente do legislador, os acontecimentos sociais precedem o legislador. E eles precisam ser normatizados, ainda que pelas decisões judiciais, até que o legislador tome a si esses fatos e o regule através da norma jurídica. E, aliás, é muito bom a gente começar aqui a falar de uma lição do Eros Grau. O direito muda sem que o texto de lei seja alterado. É da interpretação do texto que nós extraímos a norma. A norma é muito mais que o texto, é a interpretação dele. É um juízo de valor. Vocês pegam a Constituição americana, quantas mutações em matéria de... Vamos pegar como exemplo aqui do racismo, como era interpretado pela Suprema Corte. Sem mudar a Constituição, nós temos normas completamente diferentes, emanadas do Poder Judiciário. O direito evolui, às vezes, sem que o texto mude. E nós estamos diante de algo muito novo, aparentemente, mas que, na realidade, é algo que precisa ser aplicado e precisa ser entendido, porque é uma realidade social. O direito não pode condicionar o desenvolvimento da inteligência humana. E eu começo por dizer, observe bem, toda a teoria revisionista dos contratos surge na Alemanha e na Itália no pós-guerra, sem que o Código ainda tivesse tratado. Aliás, os juristas alemães nos deram uma importante contribuição em matéria de interpretação e de regras contratuais no pós-guerra. Então, nós precisamos entender que nós vivemos um outro momento. E esse momento é o da era digital. E não somos nós, do Judiciário, que vamos impedir que esse conforto social que se obtém com a aplicação da tecnologia
não se concretize bem em nome da economia contratual, em nome até da realização de direitos. Mas observe bem, quando estamos a falar de interpretação de contratos eletrônicos, nós estamos falando da revelação da vontade. Nós sabemos, e aqui destacou, de certa forma, Castro Neves, que o princípio da autonomia da vontade é a pedra de toque nas relações jurídicas contratuais. É lógico que o Código Civil vai ser lido de uma outra forma, mas, se bem lido e lido modernamente, nós vamos ver que, do conjunto existente no ordenamento jurídico, nós podemos regular todas as novas relações jurídicas que surgem materializadas numa nova forma, forma digital. Isso me parece fundamental. Há 21 anos atrás, eu havia assumido o STJ como ministro, melhor ato praticado pelo presidente Fernando Henrique, que me nomeou. Eu me lembro que eu fui convidado pela FEBRABRAM para um debate, um congresso, onde nós discutimos o documento eletrônico. O que era o documento eletrônico? O desconto de duplicatas, as duplicatas eletrônicas, naquela época, há 21 anos atrás. Então, todo mundo dizia, não tem executividade, o código exige um documento, e documento é papel. Eu dizia, se nós pensarmos assim, nós vamos judiar do jurisdicionado brasileiro. Nós vamos impedir que o jurisdicionado brasileiro evolua com a tecnologia, porque o legislador está historicamente sempre atrás. Está todo mundo falando em inteligência artificial, precisa ser regulamentado. Precisa ser regulamentado algo que já existe. O legislador chega depois. E eu dizia, então, nós temos que mudar o conceito de documento. Nós não temos mais que pensar, mas aí vai aplicar o seu caso. Eu penso na evolução. O STJ, nesse precedente da terceira turma, é uma turma que já não é mais tão boa como era quando eu lá estava. Mas esse precedente ele abre as portas para entendermos que nós temos que evoluirmos no conceito dos institutos jurídicos. E a jurisprudência exerce um papel fundamental. Porque, se a doutrina nos informa, quem concretiza essa informação mediante decisões que traçam pautas de comportamento ao cidadão, à sociedade, é exatamente a jurisprudência, e, sobretudo, o Superior Tribunal de Justiça, que, em matéria contratual, dá praticamente a última palavra na interpretação. Mas observe bem, toda a questão da interpretação está, na realidade, na revelação da vontade. Como diz Castro Neves, o mais importante não é interpretar a cláusula, mas a relação jurídica, ou seja, um contrato como um todo. E aí nós temos uma regra maravilhosa, uma regra que vai perdurar séculos e séculos no Código Civil, o artigo 102, e na declaração de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que o sentido literal da linguagem. Ou seja, a lei nos dá uma cláusula de abertura para evoluirmos na interpretação, não só da vontade, mas e dentro da vontade das formas contratuais. É preciso também lembrar que o nosso sistema ele é pautado pelo princípio, nos termos do artigo 107 do Código Civil, ele é pautado pelo princípio da liberdade das formas. Ou seja, as partes são livres para escolher a forma que melhor lhes aprouver, salvo expressa exigência legal. Salvo previsão legal, como a escritura pública na alienação de bens superior a 30 salários mínimos. E olha que até esse conceito vai evoluir, esses contratos serão totalmente eletrônicos no tempo. Mas o que é mais importante lembrar que esse princípio
consubstanciado no Código, deve ser visto como uma cláusula aberta que nos permite evoluir juntamente com a tecnologia, com a inteligência humana. Concretizar os avanços dessa inteligência de modo a facilitar as contratações, a baratear as contratações, a incentivar o comércio jurídico e, consequentemente, o desenvolvimento do país, é algo fundamental e que a jurisprudência não pode ficar atrás. Aí vem. A contratação digital, efetivamente, é uma realidade. E tendo eu que, das várias formas de assinatura digital, a assinatura qualificada há de, dentro desse conceito que eu estou dizendo de avanço no próprio sentido de documento, de conceito de documento, há de se legitimar a executividade. Preste bem, nós não podemos... O que nós precisamos entender é que já é hora de acabar com a figura da testemunha. Testemunha instrumentária, que nos diz Pontes Miranda, é aquela que presenciou o ato. Quem já viu alguém discutir o contrato? Isso não é a realidade do mundo. Todo mundo chega com o contrato, fulano, você é meu amigo, assina aqui como testemunha. Lógico, os inimigos adoram assinar como testemunha no contrato de casamento. Mas observem bem, meu Deus. O que nós temos aqui agora é uma nova realidade. Nós não estamos mais no tempo do direito romano, de prisão às formas, da axio legis. Nós estamos em tempos da modernidade, da era digital, e que tudo acontece digitalmente, ainda que não regulado. Há quanto tempo contratamos pela internet? Há 15 anos atrás, eu construí uma casa, fui imobiliar, toda a cozinha, toda a copa, tudo por internet. E pergunta eu se estava preocupado se iam discutir a minha validade. A validade da minha assinatura? Não. Iam discutir, sim, se a empresa não entregar. E quais as regras, então, nessa interpretação? Aí que nós precisamos avançar um pouco. Nós precisamos entender que, nas regras de interpretação já existentes, nós precisamos falar um pouquinho, na comunicação das fontes, no diálogo das fontes. Nós precisamos entender que o contrato digital que regula que se estabelece nas relações de consumo vão ter regras protetivas diferentes daqueles entre empresas que não são, contratam sem relação de consumo, por uma razão muito singela, muito simples. O Código do Consumidor regula a relação contratual entre pessoas diferentes, uma poderosa, outra supostamente miserável. O Código Civil, de seu lado, regula a relação contratual entre pessoas idênticas em pessoas de mesmo nível, nessa presunção. Mas, mesmo no Código Civil, nós podemos considerar igual o fornecedor de um fornecedor de produtos que tem um único cliente ou que entrega por uma grande rede? É claro que não. Essas realidades hão de ser constatadas e levadas em conta na interpretação com a aplicação dos princípios já estabelecidos. Aqueles princípios, diz bem Castro Neves, que o Código não tem um sistema, ele traz algumas regras de interpretação, como a antiga lei de introdução, agora chamada a nova lei geral, agora me veio o branco. Essas coisas, seguinte, só acontece com jovem. Né? Então, observe bem a lei. Essas regras vão continuar pautando as relações contratuais. O que nós vamos ter o cuidado, o que nós vamos ter sapiência, é ao aplicá-las diante dos casos concretos nos contratos digitais. Por isso, eu finalizo, Ronaldo, para dizer, não há por que não considerar válida a assinatura avançada. Lembremos que, na execução de título executivo extrajudicial,
a parte, quando nega a assinatura, transfere a outra o ônus da prova. O que nós vamos ter é isso, é aplicar o princípio da distribuição do ônus da prova, tributando esse ônus a quem produz o documento. Essa é a regra. Nós temos soluções. É hora de entender que já não é mais tolerável um país onde uma cobrança de um crédito demora 20, 30 anos. E que, na hora de cobrar, nós anulamos pelas mais pueris alegações de invalidade. Eficácia do direito passa pela concretização das normas esculpidas no ordenamento jurídico, e essa é uma das maiores missões do Superior Tribunal de Justiça e de toda a jurisprudência brasileira, do Supremo Tribunal Federal no plano constitucional, como é do STJ no plano infraconstitucional. Obrigado pela paciência de nos ouvir. Agradeço ao ministro João Otávio Noronha, belíssima exposição. E, encerrando o painel, eu, com muito prazer, passo a palavra à dona da casa, que nos recebe com tanto carinho e que falará a partir de agora. É a professora Paula Costa e Silva, professora catedrática com agregação da Universidade de Lisboa e doutora em Ciências Jurídicas pela Universidade de Lisboa, que tem a palavra. Muito obrigada. Ministro Belize, permita-me que cumprimente em Vossa Excelência todos os colegas de painel. É uma honra enorme, e toda a audiência na pessoa do Ministro Barroso, com quem já pude partilhar tarefas académicas e com quem muito aprendi, nomeadamente no modo de interação com candidatos que sempre estão nervosos. O tema deste painel é a interpretação dos contratos na era digital. E a primeira coisa que eu perguntei, ou que me perguntei, foi o que é exatamente o objeto da minha intervenção. O que é que pode ser exatamente o objeto da minha intervenção? E aí voltei ao ensinamento de outro enorme vulto do direito brasileiro, o professor Barbosa Moreira, a quem sempre presto pública homenagem por tudo quanto me ensinou, aqui também nesta faculdade, onde deu aulas. O professor Barbosa Moreira começa sempre por discutir o sentido das palavras. Nenhuma palavra tem um sentido evidente. Antes de o jurista atacar um problema, tem de perguntar qual a linguagem em torno da qual esse problema se desenvolve. Tema: interpretação dos contratos na era digital. E a primeira pergunta que me coloquei foi esta: o que é que esta adenda final, na era digital, esta adenda espaço-temporal, traz de novo para o tema central da interpretação dos contratos? O que é que nós temos de trazer, eventualmente de novo, a partir de uma eventual nova linguagem? Será que temos novas inflexões, temos novos critérios para o clássico problema da interpretação? Porque este é o tema do painel, é a interpretação do contrato na era digital. Se nós tomarmos a expressão interpretação no seu sentido clássico, e, portanto, a interpretação como a determinação, a operação de determinação do sentido juridicamente relevante de um ato de autovinculação, a pergunta é: o que é que se altera nesta matéria porque tudo isto ocorre na era digital? Eu senti-me completamente perdida, porque sou totalmente ignorante no que possa significar a era digital. Sou um peão da era digital, eu não sou um ator da era digital. E não sabia exatamente, e não sei exatamente, como se caracteriza
esta adenda final, a era digital. O que é isso da era digital e o que é que isto pode trazer, em última instância, de novo, para o problema da interpretação? Como sempre faço, quando estou muito perdida, vou ler alguma coisa que não tem nada a ver com o problema que eu estou a ter de enfrentar. Mas, curiosamente, fui ler o último livro que me havia sido oferecido e encontrei nele, talvez, a chave para o problema. Permita-me o autor, aqui presente nesta mesa, que eu leia um passo do livro que ontem me foi oferecido. Ainda assim, a força da palavra pode existir apenas na mente das pessoas. Quando eu era criança, subindo a Serra de Teresópolis, no banco traseiro do carro, com a minha avó Tauti, ouvi dela uma explicação. No alemão, língua da minha avó, Wald significa floresta. Contudo, ela dizia, a Wald não tinha nada a ver com a floresta daquela serra. Na Alemanha, seu país de origem, a floresta compunha-se de árvores, muitas vezes o mesmo tipo de árvore, que guardavam relativa distância umas das outras. Havia uma aparente organização da natureza que permitia às pessoas passear pela floresta. Já na floresta nativa brasileira, muito mais exuberante, árvores diferentes se amontoavam desordenadamente umas sobre as outras, criando um local impenetrável. E agora a chave para o meu problema. A palavra floresta, dela, era uma coisa diferente do que era para mim. Com este passo na minha cabeça, sentei-me à secretária e perguntei-me: será que, afinal, para aquele que sabe o que era digital, o problema que para mim é um problema insolúvel, porque eu não sei o que era digital, chega a um conceito de interpretação diferente daquele a que eu chego? Será que aquela palavra, que para mim tem um significado, apela a certos critérios para aquele que conhece a era digital? Quer dizer uma coisa diferente. E, portanto, vejam, o meu caminho foi guiado por este passo memorável, porque, no fundo, cheio de memória, para me permitir desbravar uma floresta, para mim, completamente desconhecida. E a pergunta é sempre a mesma. Será que, quando eu falo em era digital, interpretar quer dizer uma coisa diferente de determinar o sentido juridicamente relevante de um ato de autovinculação? Depois de ter estudado e um conjunto de escritos por alguém que sabe o que quer dizer essa floresta que eu desconheço, que eu de todo desconheço, eu percebo que há algumas frentes problemáticas, algumas são enunciadas. Uma delas, por exemplo, e já foi aqui aflorada, as negociações automatizadas, nomeadamente as negociações algorítmicas, e que são extremamente perigosas quando atingem uma velocidade tal que impedem a intervenção humana. Recordo aqui o episódio ocorrido há uns anos na economia italiana. Houve uma notícia de que era possível que o orçamento italiano não fosse aprovado pelas instâncias comunitárias relevantes. Imediatamente, algoritmos que estão escondidos, não se sabe que ordens eles têm para dar, começaram a disparar ordens de venda de valores mobiliários, ações e obrigações, essencialmente ações e obrigações, numa velocidade tal que a comissão que controla a eventual manipulação de mercado não teve possibilidade de intervir. O que é que veio a acontecer? E este é um dos perigos enormes deste tipo de negociação, em que o nanosegundo é tão relevante que cada corretor ou corretor quer ter o seu computador mais próximo da plataforma, porque a deslocação da partícula que dá a ordem leva tempo, e esse tempo é dinheiro, e a ordem concretizada. E, portanto, aquilo que vai acontecer é que todas estas ordens foram injetadas no sistema, o orçamento foi aprovado. Só que o dano para a economia italiana foi irreversível. As empresas que tinham quebrado, por uma negociação que o homem não consegue acompanhar, com toda a sua proficiência e inteligência, tinham levado à quebra de parte do tecido empresarial. Este é seguramente um campo problemático.
Mas este é um problema de interpretação. Não, este não é um problema de interpretação. O que está em causa é perguntar se certos tipos de negociação em que não é possível a intervenção humana são benévolos ou malévolos para a humanidade. E então admiti-los ou deixar de os admitir com certas cláusulas de salvaguarda. Mas o problema não é um problema de interpretação. Uma outra zona que aparece como problemática é a dos chamados smart contracts, que eu confesso, eu nem sabia o que isto era. Mas depois fiquei muito tranquila porque percebi que a doutrina especializada dizia que não são nem smart, nem contract. E, portanto, eu estava em casa. Eu estava perante meros mecanismos que são executados através de plataformas, sistemas informáticos, e que executam, realizam ordens. E o que são essas ordens? São as prestações, no fundo, a que as partes se tinham vinculado e que a plataforma, eventualmente, ou porque há desconfiança de uma na outra e, portanto, há ali uma necessidade de automaticidade na sua realização, ou porque há tanta gente a negociar ao mesmo tempo, que também é necessária essa automaticidade, essas plataformas, no fundo, executam prestações. Mas aqui temos alguma coisa de novo, como é evidente. Isto porquê? Porque a possibilidade de execução através da máquina, através do smart contract, como digo, não é nem smart nem contract, porque é o tal mecanismo, implica a tradução da linguagem natural para uma linguagem que não é lida por nós. Nós não falamos a linguagem que fala o smart contract. E o smart contract fala uma linguagem que nós não falamos. Há aqui já um primeiro problema, um primeiro foco eventual de problemas. Há aqui a interposição de alguém que tem que traduzir a linguagem natural para uma linguagem que é reconhecida pela máquina. Esta interpretação, como é evidente, esta tradução, no fundo, ou a transposição para uma linguagem não natural, como é evidente, pode estar eivada de erro, pode estar eivada de defeito. E esse defeito não é perceptível por aqueles que estão como partes no contrato. Só se vão a perceber do eventual defeito no momento da execução. E, portanto, nós temos aqui um eventual problema, mas é um problema de interpretação, não. Eventualmente é um problema de desvio entre o que se quer e aquilo que se transmite através da execução. E, portanto, a interpretação continua incólume, se repararmos. Há um caso muito interessante, não é um caso meu, como é evidente, porque, como digo, isto para mim é uma floresta muito desconhecida, que é um exemplo que nos é dado por James Grimmelman e que se traduz na seguinte ordem dada a uma pessoa e dada a uma máquina. A ordem é muito simples, diz o seguinte: compre o jornal, se houver ovos, traga uma dúzia. Compre o jornal, vírgula, se houver ovos, traga uma dúzia. Eu agora, propositadamente, não disse se há ou não há outra vírgula pelo meio. É evidente que o algarismo aqui, o que é que vai perguntar? Vai perguntar se há ou não há ovos no local em que tem que executar a ordem que lhe deram. E se ele comprar 12 jornais porque identificou a existência de ovos, ele executou bem ou mal a ordem que lhe deram? Ele executou corretamente a ordem que lhe deram. Porque, se verificarmos, o sujeito do verbo comprar é jornal, não são os ovos. Se esta ordem for transmitida a uma pessoa, e, portanto, se houver aqui a interposição de uma pessoa, a pessoa, pelo menos, desambiguará perante a normalidade de, havendo ovos, compre 12 jornais. Porquê? Porque a pessoa teve a possibilidade de compreender que, provavelmente, trazer e comprar são sinónimos naquele contexto. E, portanto, quando a parte diz se houver ovos, traga uma dúzia, há de trazer um jornal e há de trazer uma dúzia de ovos. Esta é, obviamente, uma das grandes dificuldades que nós temos hoje em dia, mas é um problema de interpretação? Não, é um problema de tradução. E é um problema de tradução que está na natureza, por um lado, rudimentar, já da nossa linguagem natural, e, por outro lado, na ainda mais rudimentar capacidade de tradução da nossa linguagem natural por uma linguagem que seja lida pela máquina.
qual pode ser aqui o ponto problemático? É que se eu, do modo de execução, puder inferir alguma coisa para o modo como as partes interpretaram o contrato, então sim, o desvio da máquina, se for aceite, pode determinar uma inflexão do sentido, mas agora verifiquem, Vossas Excelências, se for aceite e não imediatamente identificado como um erro de funcionamento da própria máquina. O que é que, no fundo, e com isto quero muito rapidamente concluir, porque eu já estou para além do meu tempo. Haveria aqui, obviamente, que falar de conceitos indeterminados, se a máquina tem ou não a capacidade de interpretar cláusulas contratuais com conceitos indeterminados. Umas terão, outras não, depende do conceito em si, creio eu. Mas, numa breve conclusão, o que é que eu creio que é possível dizer? Nós temos aqui enormes desafios nestes tipos de contratação, e eles já foram aqui referidos. Tem que ver com a vulnerabilidade, com a ausência de comunicação direta, com o contexto em que tudo ocorre. Mas será que o jurista vai dar um significado diferente à expressão interpretar um contrato? Eu creio que não. Será que o jurista está disponível para alijar os critérios que até agora desenvolveu, quer para proteger partes vulneráveis, quer para determinar o sentido juridicamente relevante de contratos em que há paridade? Eu creio que também não. Nós não vamos seguramente querer alterar os critérios, porque a pergunta vai ser sempre a mesma. O que é que vale efetivamente? O que se quer ou aquilo que se disse que se quer, tendo em atenção o modo como se disse aquilo que se quer, vontade ou declaração. Esse vai ser o eterno drama do jurista quando tem que tomar uma posição acerca dos critérios hermenêuticos, como bem lembrava o José Roberto Castro Neves. Esse vai ser o drama do jurista. E por isso, se me permitem, fazendo aqui apelo a um outro vulto enorme do direito brasileiro, a professora Judite Martins Costa, o jurista tem que ter muita cautela com a criação de cacofonia. Não pode, porque vê alguma coisa um pouco diferente, imediatamente desviar-se do núcleo duro que levou séculos e séculos a decantar. O jurista tem que se agarrar ao conhecido, porque só agarrando-se ao conhecido é que ele vai ter a capacidade de dar o pulo para enfrentar os desafios do desconhecido, quando o desconhecido for realmente diferente daquilo que é conhecido. Até agora, como pude dizer a Vossas Excelências, creio que não estamos perante esse tipo de desafios. Muito obrigada pela paciência com que me escutaram. Agradeço à professora e parabenizo a professora Paula Costa Silva. Antes de encerrar, em registro a presença do deputado Bruno Araújo, que nos alegra no painel, e agradecendo a presença de todos, a paciência, a presença de todos nesse calor típico do Rio de Janeiro. Eu agradeço ao ministro João Otávio, professora Paula Costa Silva, professor José Roberto de Castro Neves, professora Catarina Monteiro Pires, professor Ronaldo Kramer e professora Marilda de Paula Silveira, por essas reflexões que certamente trouxeram a todos nós a noção do desafio que temos à frente. Então, parabéns pelas exposições e declaro encerrado o painel.